colocou também o dinheiro do seu lanche ou alguma blusa que você tem, o cara passa correndo e sai correndo ali e vai embora. O que se faz nesse caso? Nós temos essa chamada persecução criminal, quer dizer, para se apurar o crime, verificar os vestígios de um crime, o que o crime deixou ali e o que vai acontecer com o criminoso, com a pessoa que praticou esse crime. Nós temos todas as regras descritas num livro chamado Código de Processo Penal. Código de Processo Penal é uma lei do nosso país, né? E essa lei do nosso país, ela traz o quê? Desde o apuratório, desde como a polícia tem que agir, tá? Pense no senhor, se o Código de Processo Penal fala que a polícia tem que agir de uma determinada forma, a polícia está agindo assim, eu não quero nem saber desse Código de Processo Penal. Não, o que acontece, às vezes, no nosso país, são falhas do serviço público, certo? Então, a polícia é mal treinada, a polícia aí que a gente vê, os erros policiais que a gente vê constantemente, isso não é cumprimento do Código de Processo Penal. Quando você chega na delegacia e o escrivão, o investigador te trata mal, isso não é o cumprimento da lei do nosso país. Só ao contrário, é o descumprimento, né? Então, voltando aqui àquilo que deveria acontecer, esse fato criminoso que aconteceu aqui, né? O pessoal lá no fundão pegou uma pedra e juntos atiraram aqui na cabeça da moça aqui da frente, né? Ela se machucou, caiu aqui. Felizmente ela não morreu, foi socorrida aí pelos nossos paramédicos e agora já está bem, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar, primeiro de tudo, isolar o local, socorrer vítimas, socorrer quem quer que tenha que ser socorrido, isolar esse local do crime, arrolar testemunhas e comunicar à autoridade policial da circunscrição. Quem é a autoridade policial da circunscrição? O delegado de polícia aqui da região. Essa região pega quem? A Lapa, né? Esse delegado de polícia ele vai ter algumas obrigações a seguir. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que registrar esse fato, para depois instaurar um inquérito policial, para documentar toda a apuração desse fato, documentar todos os depoimentos que ele colha, todas as testemunhas que ele ouça. Ele vai ter que requisitar perícia aqui para esse local. Então vamos ver como é que ficou a mancha de sangue aqui. Vamos tentar reproduzir como é que a pedra voou para cá. Tudo isso vai ser documentado. Não é só em um dia. Investigação, inquérito policial não se faz em um dia. Essas providências imediatas que eu falei, elas são adotadas de imediato. Mas o inquérito pode ter durado por algum tempo. Tá? E esse inquérito concluído, essa investigação já realizada, já terminada, o delegado de polícia faz um relatório sobre essa investigação e encaminha para o Poder Judiciário, encaminha para as mãos do juiz de direito. Tá? O juiz de direito, recebendo esse inquérito, ele não vai fazer absolutamente nada de imediato. Ele simplesmente vai dar vistas deste inquérito, deste livro, que vai estar tudo documentado, o crime que o pessoal lá no fundo praticou, jogando a pedra na cabeça da nossa colega aqui, a última lista do ensino médio, né? Meu exemplo, né? Porque você como exemplo, virou a vítima minha aqui, quer que eu passe para você de trás? Eu passo, não tem problema. Não, é só hipotético. Uma vítima, jogaram uma pedra na cabeça, como é que é teu nome? Como? Jogaram uma pedra na cabeça da Rafaela. A Rafaela está socorrida, você já não está mais em uma vitória. Tá, então teve as perícias tudo e conseguiram prender o pessoal lá no fundo. Vamos ter que apresentar eles na delegacia para serem autuados em flagrante. Certo? Tudo isso está lá no processo penal. Depois que acabar esse tal inquérito policial, que a gente remeter para o juiz vai abrir vistas para o Ministério Público. Já ouviu falar em Ministério Público, Rafaela? Já ouviu falar em promotor de justiça? Promotor de justiça, ele está bem alinhado, né? Falar só sobre trabalho, sucessão, ganha um belo salário, tudo. O promotor de justiça
justiça, ele vai te denunciar, ele vai te acusar. Vai te acusar respeitando o Código de Processo Penal. Vai ter um trâmite de processo no qual você vai possibilitar a sua defesa. Então, o seu advogado, você vai nomear um advogado, tá? Um advogado também, bacharel em direito, profissional do direito. Se você não tiver dinheiro para nomear esse advogado, o Estado vai te nomear um defensor público. Também uma pessoa formada em direito, prestou concurso para a carreira dele, e esse cara vai te defender. Depois que o promotor fizer a acusação dele, esse defensor seu fizer a defesa, nos debates finais, aí o juiz vai estar o quê? Para julgar a causa, para julgar o pessoal lá do fundão que foi preso em flagrante e agora está respondendo o processo pelo crime que praticaram, sabe, se lá uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal, né? Então, a persecução criminal, eu queria dar uma noçãozinha para vocês, que é algo previsto na lei do nosso país, Código do Processo Penal, faz parte o quê? Dessa atuação do profissional do direito. Eu falei para vocês, o delegado de polícia, comandando as investigações, o promotor de justiça fazendo a acusação, o defensor público fazendo a defesa, o juiz julgando, né? Salários que dá para a gente viver uma vida bem razoável. E aí entra quem nessa história toda? Vamos supor que nesse pedido de perícia eu fiz a requisição de perícia, aí vem aqui o perito policial, o perito criminal, professora Miriam. O perito criminal, eu convido então a professora Miriam também para continuar um pouco as palavrinhas, como é que ela faria essa perícia aqui, no caso da Rafael, e depois eu vou dar talento na nossa exploração, para a gente não atrasar muito, com a Michele, aluna nossa do segundo semestre, e com o Marcelo, o nosso aluno do 10º semestre, que vai expor para vocês aquela história do serial killer e do predador de internet. Mas agora com vocês a nossa professora, a Miriam Garabelli, que também é perita criminal, para falar um pouquinho sobre perícia e depois passar a palavra para os nossos alunos. Vamos dar uma salva de palmas para a e fazer curso de direito? Ah, bastante. E alguém aqui deseja fazer um curso aqui na universidade? Está decidindo aí. Muito bom. Pessoal, eu não vou falar de coisa, aí eu trouxe dois alunos. Um está, a Michele está no segundo semestre e o Marcelo está finalizando. Ele já está até composto do TCC. E eu dei oportunidade, então, para que eles apresentassem para vocês uma pesquisa, uma parte muito interessante. Eu sou professora aqui da psicologia jurídica, sou também perita criminal. E a gente trabalha, além do papel da perícia, né, que auxilia na sociedade, a descoberta, juntamente com o delegado de polícia, a descobrir como foi que se deu o crime através dos elementos deixados no local do crime. Mas muitas vezes esse criminoso ele tem alguma anomalia, ele tem alguma parafilia, e foi exatamente nesse sentido que eles trouxeram essas pesquisas. É muito interessante, eu não posso jogar para não atrapalhar, mas sejam muito bem-vindos. E agora para falar, Marcelo, já está tudo certo? Eu vou colocar o slide dele, vai falar, vai se apresentar, vai falar um pouquinho como foi a pesquisa dele. Tá? Depois a Michele entra com um maluco criminoso aí dos segredos, Robert Victor, mas é uma coisa bem diferente, né? A gente estuda isso em psicologia jurídica dentro do curso de direito. Bom, espero que vocês gostem muito. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu vim falar sobre predadores virtuais. Né? Normalmente já estamos muito habituados com esse tema, justamente porque estamos nessa área, né? Essa área de vínculos documentados, a rede. Né? Então, eu trouxe aqui algumas particularidades. Falarei sobre um pouco sobre os predadores e um pouco da agente segura da internet, chamada Deep Web.
Bom, conceito de psicopata. Indivíduo com distúrbios psicológicos e emocionais. Em sua estrutura mental, possui dificuldade em sentir sentimento ou um tipo de compaixão, ternura, né, afeto. Esse infeliz tem um problema com a parte cognitiva de sentir sentimentos. Né? Então, normalmente, ele não sente remorso, culpa ao fazer seus atos. O desvio de comportamento psicológico está atrelado a um jeito específico. Antes, a gente falava que os psicopatas eram sociopatas. Né? Eles iam crescendo com a sociedade e a sociedade ia moldando esse indivíduo até se tornar um serial killer. Hoje não. Sabemos que o serial killer ele tem um distúrbio genético. Né? E ativado no decorrer da sua vida, ele se torna um psicopata. Como eu disse, né? Os criminosos não sentem culpa ou remorso pelas suas ações. Né? E temos dois tipos de criminosos: os criminosos psicopatas e os não psicopatas. Os psicopatas não têm retorno à sociedade. Por que eu digo isso? Porque eles não possuem essa coisa de você ser curado. A psicopatia não tem cura. Um criminoso comum tem, né? Mas porém ele é razoável. Ele tem uma perversidade razoável. É o tipo seguinte: imagine um criminoso do qual pega uma criança, leva na mala. Na mala, ele asfixia essa criança, estupra e depois esquarteja. Alguns tipos de crime não são cometidos por um criminoso comum, apenas por um psicopata. O razoável é aquele tipo que se fala assim: todos, esse cara roubou minha carteira. Não tem uma cura, sabe? Basta ele ser inserido no sistema carcerário, pagar sua pena e estar inserido novamente na sociedade. População carcerária. Bom, apenas 15% dos psicopatas estão inseridos no sistema carcerário. Porém, é incrível o seguinte: dentro de uma rebelião, o cabeça da rebelião é um psicopata. Normalmente, os psicopatas eles arquitetam todo tipo de malícia, todo tipo de perversão. Né? E os 85% do sistema carcerário é manipulado, inclusive os agentes penitenciários. Sociopatia, como eu disse, era um termo usado, hoje já não existe mais. Tá? Hoje você usa psicopatia. Sociopatia era aquele ser que era criado, moldado pela sociedade. Tipos de psicopata. Existem diversos, como hoje já vai falar. Existe aquele desde do mais leve ao extremo. O extremo, vamos falar que é o psicopata que está passando hoje na TV, né? E não assistiu ontem a série, eu acho que luta regiada, coisa desse tipo. Aquele seria um psicopata, em um grau de estado. Né? Você vê que ele manipula a sociedade, você vê que ele tem prazer em fazer todos aqueles atos de crueldade, perversão com suas vítimas. Né? Então, esse é um grau. Mas temos outros menores, por exemplo, podemos colocar no crime virtual mesmo, um infeliz que rouba sua conta bancária. Ele não quer saber o que vai acontecer com você, se você vai ficar sem grana, se você vai ficar de fato. Né? Mas o fato que ele vai roubar você não vai se importar. Isso é um ego. Predadores virtuais, que é um tema de fato. Né? Eu fiz essa introdução para conceitualizar o termo psicopata. Agora traremos os psicopatas que atuam diariamente, né, nas redes sociais, nas salas de bate-papo, nas nossas mensagens, por exemplo, no WhatsApp, no antigo Messenger. Né? O conceito. Esses psicopatas atuam por meios eletrônicos conectados à internet. Utilizam salas de bate-papo, redes sociais, provas virtuais, mensagens de texto e a Deep Web.
surgimento desses seres, né? Foi a partir da década de 90, essa coisa de introduzir a internet na sociedade. Antes a internet era militar, né? Desde a década de 40, mas era utilizada apenas pelos militares. Hoje não. Hoje a internet foi aberta ao mercado. E por isso surgiram também outras pessoas que entendem que conseguem usar maliciosamente a internet. Né? Então, a partir de 90 começou a popularizar, principalmente a partir de 95 ou 97. Certo? Sim. Antes, na década de 90, você podia facilmente encontrar sites de pedofilia, de conteúdos pouco ilícitos também, drogas, coisas desse tipo, porque não tinha filtros, os filtros que hoje o Google facilita bastante a parte da investigação criminal também, né? Mas antes você podia acessar a internet e colocar simplesmente Lolita, Inventa, Kids, Ninfa, para você achar um conteúdo pornográfico infantil. Então, acho que vocês são da geração nova da imagem. Existia, né, essas redes de bate-papo, né, do UOL, e era muito popular você entrar nesse universo das salas, você interagir com diversas pessoas de diversos lugares, né, tanto países, estados, e assim, foi uma moda isso. Entretanto, os psicopatas começaram a agir aqui. No início dos anos 90, as salas de bate-papo se tornaram-se bem populares, né? Uma vez que se permitia a conversa, né? Dessa popularização. Então, o que estamos falando? Dentro do plano virtual, qualquer um pode mudar a sua identidade, tornar-se aquilo que a imaginação permitir ser real. Né? Então, assim, facilmente um psicopata consegue se moldar dentro da internet. Ele pode se passar por uma pessoa legal, te conquistar, e depois ele vai mostrar quem de fato é. Porque normalmente é imperador. Aqui era o que ele acontecia muito, né? Você estava conversando com o tiozinho desse jeito. Então aqui, ó, era de sapato, e tinha uma palavra banhada, sei lá. Pronto, mano. Seu serviço está bronzeado, meus planos estão aqui, não é pizza, nem você. Você vai fazer. Secret Drive. Esse tema eu coloquei por música do detalhe. Mas assim, é o pensamento de um psicopata. Tá? Ele vai procurar, ele vai analisar, e depois ele vai decidir. Então, assim, os predadores virtuais dedicam-se uma parte do seu tempo escolhendo suas vítimas para analisar os seus perfis. Esse é um ponto importante. Por quê? O predador virtual vai analisando cada rastro digital. No sistema hacker, na linguagem hacker, existe esse termo, rastro digital. Que é o quê? É o que você deixa exposto para o psicopata. Antes, mais ou menos em 2003, 2006, existiam os blogs. Existia o blogger e o fotoblog, me lembra? Nesse caso, o que acontecia? As pessoas expunham as suas particularidades, mostravam suas fraquezas em textos do tipo depressivos, amorosos. Esse tipo de caráter o psicopata vai analisar e ele vai usar para você. No caso dos fotólogos, eles viam onde você estava, com quem você estava e mostravam muito durante as fotos o seu ânimo, como você age perto de pessoas. Normalmente no fotolog você coloca ou cenas assim que você está com os seus amigos, ou coisas fotos do tipo depressivas, escuras, ou personagens tipo fazendo aquela coisa assim, sabe? Enfim. Vítimas virtuais possuem fraquezas em sua personalidade, baixa autoestima, depressão, falta de malícia, crises pessoais, como término de namoro, uma relação difícil no lar. Né? Então, assim, essa baixa
autoestima é notada nos psicopatas também, tá? A depressão também, certos gestos, como o formato de V, corcunda e olhar baixo. Isso também é analisado na hora de um psicopata analisar o seu perfil. Os predadores possuem um olhar aqui e conseguem ver essas marcas. O usuário fake, né? O usuário fake é bem comum hoje falar de perfis fakes na internet, né? O predador ele nunca vai mostrar de fato quem ele é. Então, os predadores virtuais se escondem atrás de perfis falsos, de suas presas, uma boa oferta e uma boa aparência. Aqui, isso aqui aconteceu agora, no dia 24 de outubro. Seria recente. Um verão que se passou foi ali perfil da taxa de Titas. Aí ele estava aqui, ó, parecia uma garota, tentando conquistar as garotinhas de 6 anos. Aqui ela está meio possível. Passa? Não? Ah, É meio revoltante, né? Você, às vezes, eu tenho aqui a minha amiga Michelle, ela tem uma filha de 6 anos, imagina. A mãe dela nesse tipo. acho que eu passei. Não. Acho que sim. Pode passar? Não. Bom, aqui eu vou apresentar a Deep Web. A Deep Web é exatamente assim, é a administração do verbo Einstein, né? Todo o conteúdo que é indexado no Google, nós vemos, né? Durante as nossas pesquisas e tal, as areninhas do Google vão lá e buscam para nós, né? Mas tem alguma parte da Deep Web que não é de fato fixada, que é essa parte aqui, que é o que está grande parte. Dizem que apenas 4% da internet nós visualizamos através dos browsers, né? Como o Chrome, o Mozilla, o Netscape e o internet. Né? Dentro da Deep Web, o que entraremos? A parte de pirataria, o tráfico de armas e drogas, pedofilia, conteúdo rápido, etc. Mas isso ainda não tem, sério. Aqui no tráfico de órgãos, existe também a parte de tráfico humano. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Existem sites de pornôs, né? Dentro da Deep Web tem que fazer o seguinte: não é só conteúdos ruins que possuem na Deep Web. A grande parte da boa está lá. Por exemplo, pesquisas da AIDS, pesquisas científicas em geral, né? Temos aí o Anonymous surgiu, eu considero o Anonymous algo bom, não sei para vocês. O Wikileaks, né, que são aquele site que difundiu informações a respeito do governo dos Estados Unidos, né, mostrou o que era de fato do governo dos Estados Unidos. Né. Em parte, eu acho que é um bom conteúdo, não sei para vocês. Só uma lei. Para você acessar a web, você tem que ter um browser específico chamado Tor. Né? Esse Tor permite que não seja rastreado pelo conteúdo IP. Né? Então, quando você entra na web, você não é rastreado. Por isso que muitos pedófilos, assassinos, usam a Deep Web, porque eles não querem ser rastreados. Mas eu vou mostrar por que eles não querem ser rastreados e por que eles usam de fato a Deep Web. Vou botar isso aqui, o mercado negro. Existe um mercado negro que gera milhões e nós não sabemos por quê. Porque não é em dólar que é contabilizado, em 5 bitcoins
que é uma moeda específica da internet e que vai entrar logo mais no mercado. É uma tendência. Esse sistema de bitcoins é bem difícil de se monitorar, porque alguém tem uma conta bancária, passa por um intermediário que lava esse dinheiro e transmite para a internet. Então é muito difícil pegar esses bitcoins, e é uma moeda que vai ser utilizada logo mais. Dentro do mercado negro, temos aqui um universo onde você pode encontrar de tudo, certo? Desde mercadorias legais, drogas, armas, tráfico humano. Tem um caso que eu pedi para um amigo meu pesquisar essa semana. Uma criança chinesa custa 20 mil reais para você trazer. Mas aí você pode fazer o seguinte: pode dar um buzz nela. Então, uma criança chinesa mutilada, sem nível, custa só 30 mil, tá bom? E aí o que você vai fazer? First, não sei. Pode servir como um preço de papel? Pode, para eles pode. Órgãos, esse mercado negro eu acho que é mais familiar, né? Ou pegar alguém pela rua, não é simplesmente entrar no meio dos órgãos. Imagens de crianças mortas. A parte que eu falei dos predadores utilizam a Deep Web é justamente para passar informações. A Deep Web não funciona como a nossa internet. Imagine que você está entrando em Udemy, né? Você chega na porta do Udemy e diz o seguinte: ó, eu preciso subir para você está pulando. Qual que é o apartamento? Se você não souber o apartamento, você não entra.